Eu até ontem à noite eu não sabia o que Deus tinha para falar ao meu coração, para compartilhar com a igreja. E aí eu comecei a conversar com a Fran, e a Fran foi falando algumas coisas. Pode continuar falando, Deus está falando através de você. E a partir do que nós conversamos ali, Deus foi costurando aquilo que Ele já estava lançando palavras na minha mente durante esta semana. E foi assim muito maravilhoso chegar aqui hoje pela manhã e ver o irmão Alexandre pregando sobre adoração, nos levando ao entendimento do que significa ser verdadeiros adoradores para o Senhor, e citando versículos que Deus colocou no texto que tinha dado para mim, falando de gratidão e de descanso nele. Quando adoramos a Deus, nós sabemos quem Ele é, e nosso coração forçosamente vai ser grato a Ele. E naturalmente nós vamos descansar nele. É uma sequência, e Deus está trabalhando conosco neste dia, desde manhã. Vamos então agora ouvir o que Deus quer falar conosco em continuidade ao que Ele já começou nesta manhã. Amém? Vamos então ficar de pé. Eu queria ler com a igreja 2 textos. Um é de Salmo 116, nós vamos ler do primeiro versículo até o 14, com destaque para o versículo 12. E depois nós vamos para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5,18. O tema desse salmo é louvor por ter sido salvo da morte e que redundou numa adoração a Deus, como resposta de agradecimento. E o salmista diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu descanso, pois o Senhor te fez bem. Ou volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Amém? E eu queria que a gente atentasse para o versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E aí nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E Paulo diz assim aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Senhor, eis aqui a Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, aquilo que o Senhor já colocou, ó Deus, no meu coração, e que o Senhor quer falar à Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa agora, ó Pai, tocar em cada coração, em cada mente, e preparar cada um de nós, ó Deus, para receber a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo que nós acabamos de ler, eu já o li tantas vezes, mas eu percebi quantas verdades, quantos ensinamentos ele tem para nós nos dias de hoje.
E olha que esse salmo foi escrito há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Como a maioria dos salmos é escrita por Davi, normalmente as pessoas, quando eu já ouvi várias pregações das pessoas dizendo, porque o salmista Davi disse que darei eu ao Senhor, ele estava preocupado em dar alguma coisa ao Senhor em gratidão. E eu percebi que esse salmo, na realidade, ele é anônimo. Ele é anônimo e, como linguagem, ele se assemelha muito com o estilo de Davi, as pessoas normalmente falam naturalmente que ele é um salmo de Davi. Mas estudiosos, alguns mestres, eles dizem, na realidade, que esse salmo seria um salmo do rei Ezequias. Porque o rei Ezequias, ele passou por duas situações muito complicadas na vida dele. Ele era rei de Judá e um dia ele recebeu uma notícia de que Senaqueribe, o rei da Assíria, estaria cercando todo Judá, todas as cidades fortificadas. Ele estava sitiando aquelas cidades e queria tomar a cidade para ele, E aí, quando ele cercou a cidade, o rei se preparou e ele mandou mensagens para o rei Ezequias, dizendo, olha só, o que vocês estão achando que vocês vão ganhar ficando aí dentro, cercados? Vocês se entreguem logo, porque se vocês estão confiando aí no Deus de vocês, eu quero dizer uma coisa, Deus nenhum, de nação nenhuma, livrou os povos e as nações, as outras nações, das nossas mãos, das minhas mãos e das mãos dos meus antepassados. Então, por que vocês acham que o Deus de vocês vai fazer alguma coisa, vai livrar vocês? Vocês estão perdendo tempo. A atitude de Ezequias, se você ler lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, foi chegar e apresentar essa mensagem, essa carta diante de Deus e dizer, Deus, olha aqui, olha o que Senaqueribe está dizendo. Bom, vocês já devem conhecer a história. E o final foi que aquele exército inimigo foi todo desbaratado. E o rei Ezequias pôde adorar a Deus com o povo pela vitória que o Senhor deu. Uma outra situação que Ezequias enfrentou foi uma enfermidade de morte. E aí ele orou ao Senhor, e o Senhor respondeu com cura, fez com que ele tivesse os seus dias alongados. Então, atribuem pela linguagem desse salmo, que ele estava com cordéis de morte, me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu fui livre da morte. Então, atribuem esse salmo ao rei Ezequias. Mas para nós, isso é só uma curiosidade, porque, na realidade, quem escreveu, se tivesse tanta importância, estava escrito aqui quem foi que escreveu, Não é tão importante assim. É só um detalhe, só para a gente pensar a respeito. Mas o que esse salmo traz, o que é importante para nós sabermos, é que, muitas vezes, essa pergunta que o salmista fez, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo, essa é uma questão que muitos de nós se vê diante dela, muitas vezes. Não foi diferente com ele. Quando ele viu todos os livramentos, todos os motivos que ele tinha para agradecer a Deus, foram coisas tão tremendas, e Deus faz coisas tão tremendas na nossa vida, amém? Que nós, às vezes, ficamos sem palavras para agradecer. Há um cântico que diz, não tenho palavras para agradecer a tua bondade. Tu me cercas com a tua fidelidade. Há tantos hinos querendo expressar a gratidão a Deus por tudo que Ele faz, por quem Ele é, por cada vez que Ele nos surpreende com seus feitos. Não foi diferente com o salmista. Então, ele faz essa pergunta. Esse sentimento fez com que ele pensasse nas coisas que Deus tinha feito. E ele cita algumas coisas aqui. Eu saí da página, deixa eu voltar para ela. Ele diz, olha, cordéis de morte me cercaram. Primeiro ele diz, porque ele ouviu a minha voz. Ele declara, eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz. O fato de nós sabermos que quando oramos, Deus nos ouve, nos leva a amar esse Deus e a querer conhecê-lo. E só depois de conhecê-lo é que nós vamos adorar. Não adoramos a quem não conhecemos. Fica vazio esse louvor e essa adoração.
Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então eu invoquei o Senhor e Ele me livrou. E aí, ele chega para a alma dele, e para mim, esse versículo é o coração desse texto, quando ele diz assim: volta, minha alma, a teu descanso, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Até aqui ele estava lembrando das angústias, das situações difíceis, que o levaram a ficar em tristeza, em aperto. Mas quando ele vê que o Senhor, que ele invocou o Senhor e o Senhor o livrou, ele sente um alívio. E ele diz assim: olha, descansa, minha alma, descansa, porque o Senhor te fez bem. Há descanso em Deus quando reconhecemos os seus feitos maravilhosos na nossa vida. Nós podemos agradecer e sossegar, descansar. Este versículo, eu imagino que naquela época que o salmista ficou pensando o que ele poderia dar a Deus, se foi o rei Ezequias ou se foi o rei Davi, ambos estavam numa situação de que tinham bens materiais, eles tinham, eram reis. Eles podiam dar bens materiais, talvez eles tenham pensado: eu vou ofertar na casa do Senhor, eu vou dar dos meus bens ao Senhor. E talvez alguns de nós, quando também pensa, o que vou dar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, quando eu quero ter uma atitude de gratidão a Deus, eu quero expressar essa minha gratidão a Deus, às vezes a gente pensa: eu vou dar uma oferta lá na igreja, vou dar uma oferta especial, vou dar uma oferta de um alto valor. Mas aí, eu lembrei de que Deus falou assim para Ageu, eu fiz o registro aqui, Ageu 2:8, que diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, se dele é a prata, se dele é o ouro, na realidade, eu só estou tomando conta daquilo que é de Deus. E quando eu dou a Ele, é o que o pastor sempre lembra, o versículo que diz assim: e daquilo que o Senhor nos dá, nós te damos. Então, é do Senhor mesmo, e nós damos do que é dele. Então, dar dinheiro como gratidão a Deus não é algo de nós para Deus, é algo dele para ele mesmo, e nós estamos sendo apenas fiéis. Agora, se a gente pensasse que a gente poderia ter uma vida de santidade, não, então agora Deus tem sido tão bom para mim, eu também agora vou ter uma vida que agrada a Ele, eu vou fazer tudo para acertar, eu vou fazer tudo para não viver numa vida de pecado, eu vou fazer tudo para agradar a esse Deus, eu vou ter mesmo uma vida santa. E aí a gente começa a fazer todo o esforço para ser santo, para agradar a Deus, como uma forma de gratidão para Ele. Bom, mas aí a gente vai lá para Isaías, eu registrei também aqui, Isaías 64, 6, e Eclesiastes 7, 20. Em Eclesiastes, o autor, Salomão, ele diz assim: na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então, se eu quiser ser santo, não pecar de jeito algum, vou fazer tudo para agradar a Deus, a nossa natureza, ela é tendenciosa ao pecado. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado me concebeu a minha mãe, e eu tenho que fazer um esforço para não pecar, porque a minha carne, ela se inclina para pecar. Então, se a minha carne tem tendência ao pecado, então o esforço que eu vou fazer para ser santo vai ser algo que vai estar além de mim. Eu vou depender totalmente da ajuda do Espírito Santo de Deus para ter uma vida santa. E aí, no esforço de santificação, de santidade, a gente chega lá em Isaías 64 e ouve Deus falar assim: mas todos nós somos como o imundo,
e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, este Deus santo e justo merece e requer de mim uma vida santa, mas que não depende só do meu esforço. Se eu também quisesse, e se o salmista tivesse pensado nisso, eu vou praticar boas obras, eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer o bem. E muitas pessoas hoje pensam assim: eu quero ser bom, ajudar as pessoas, porque aí eu garanto um lugarzinho lá no céu. Assim eu vou agradar a Deus e Ele me garante um lugarzinho lá no céu. O salmista talvez tivesse pensado em retribuir a Deus o que ele tinha recebido de Deus, fazendo coisas boas para o povo. Era o povo de Deus, né? Se foi Davi ou se foi Ezequias. Mas se essas coisas, então, não podem agradar a Deus, satisfazer a Deus no sentido de receber como uma retribuição, o que então a gente pode dar a Deus? Porque dinheiro é dele. Uma vida santa, eu dependo dele. Bens, né, fazer o bem, praticar boas obras. A Bíblia diz, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, que nós fomos feitos por Deus para vivermos na prática das boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, as boas obras, eu não estou fazendo nada do que aquilo para o qual eu fui criada. Eu fui criada em Deus para as boas obras. Então, eu e as boas obras temos que andar juntinhos. Então, o que eu posso fazer? E talvez tenha sido esses os pensamentos que passaram na cabeça do salmista e que às vezes passam na nossa mente: o que eu vou dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? Aí o salmista, ele, depois de pensar, ele entende, e só entendeu porque quando ele fala assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, isso aqui só pode ter sido por revelação de Deus. Porque o que é tomar o cálice da salvação? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Para o que Jesus veio? Para tomar sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades, levar sobre ele. Esse era o cálice de vergonha, o cálice de dor, de humilhação, por estar tomando sobre si os nossos pecados. Então, Jesus ainda não tinha vindo, ele era apenas uma promessa. Ele tinha sido anunciado durante todo o Antigo Testamento, e o salmista certamente conhecia essa profecia, e ele então resolveu tomar o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação nada mais é do que receber as dádivas de Deus, simplesmente porque nós não temos outra coisa a fazer a não ser receber, porque Ele tem para nos dar, e nós não temos nada em nós mesmos para dar para Ele, a não ser receber a salvação que Deus tem no seu Filho amado Jesus. É a única coisa que agrada a Deus, que Ele recebe como gratidão pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. É a única coisa. Eu e você só podemos retribuir a Deus com gratidão quando olhamos para Jesus e reconhecemos que ali Ele estava tomando o meu lugar para me salvar, para me livrar dos laços da morte, para me livrar das angústias do inferno, para me livrar das dores, das enfermidades.
Essa é a única forma. E não teria outra forma do salmista saber, a não ser pela revelação de Deus, pelas profecias que já vinham sendo dadas pelos profetas ao longo do tempo, para a vinda de Jesus, porque um dia viria, e essa foi uma promessa feita já lá no Jardim do Éden, que um dia, né, nasceria da mulher aquele que pisaria na cabeça da serpente e nos traria a vida de volta, porque ali eles receberam uma sentença de morte. Mas um dia nasceria um de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e nós teríamos de volta a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quando reconhecemos a obra redentora de Jesus lá na cruz, e nós cremos nesta obra, e nós recebemos como sendo o sacrifício feito no nosso lugar, a gente não tem outra coisa a fazer senão invocar o Senhor. Invocar o Senhor. O Senhor governa a nossa vida, Ele é a fonte de todos os nossos benefícios, e Ele passa a ser o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. Nós passamos a depender dEle, e aí sim, a vida de santidade, a prática de boas obras, todas as coisas que o salmista pode ter pensado, e que eu e você muitas vezes pensamos em dar a Deus como retribuição, passa a ser uma realidade natural na nossa vida. E ele diz assim, eu queria que você depois registrasse e lesse depois na sua casa, 1 Pedro 1, de versículos 18 e 19, quando Pedro diz que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o melhor que eu e você podemos fazer é oferecer a Deus gratidão, porque Ele um dia deu o seu único filho para tomar o meu lugar ali naquela cruz. Era eu e era você que merecíamos pagar aquele preço, mas nós não queríamos morrer. Ainda hoje nenhum de nós quer morrer. A morte física, ela vai passar por todo mundo. Eu vou ser arrebatada, não sei vocês, mas eu vou ser arrebatada. Então, a morte vai passar por todas as pessoas, e um dia o Senhor Jesus virá para nos buscar, e isso é algo glorioso, grandioso, pelo qual nós devemos ser eternamente gratos, porque há essa esperança, há um futuro para nós, ao lado daquele que nos amou de tal maneira, que foi capaz de dar a sua vida por cada um de nós. Aleluia, amém? Então, o que ele fala depois? Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Então, ele se compromete a pagar os votos. Que votos que nós fazemos a Deus? Quando nós recebemos o sacrifício de Jesus, quando nós reconhecemos que só Ele é o Senhor, que só Ele é digno de adoração, de louvor, e que só a Ele eu devo entregar a minha vida, o que vai acontecer é que eu vou assumir um compromisso de fidelidade e de obediência. Eu vou ter prazer em agradar ao Senhor, em fazer a vontade dEle, em corresponder ao que Ele espera de mim. O texto, já que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, ele diz que em tudo devemos dar graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus? A gente pode perceber daí que a gratidão, ela tem o poder de alegrar o coração de Deus. Essa é a vontade dele. Então, se eu faço isso, em tudo, dá graças. E aqui o Vinícius, quando estava ministrando louvor, ele estava dizendo, é muito fácil adorar a Deus, louvar a Deus, quando está tudo bem. Mas como é difícil você adorar, você ser grato, você exultar e exaltar o nome do Senhor, quando as circunstâncias não são nada favoráveis. Não é verdade?
É muito difícil. Eu, às vezes, chego para o meu pai, que está acamado já há muitos anos, e a cada período ele vai perdendo mais uma habilidade. Ele agora já não fala mais completamente, ele antes balbuciava palavras, conseguia falar uma pequena frase, e hoje simplesmente ele olha, e a gente não sabe o que ele está pensando, o que ele está sentindo, e eu falo para ele, vejo o olhar dele, muitas vezes triste, e eu digo, pai, cadê a alegria do Senhor? A alegria do Senhor é a nossa força, pai, vamos ficar alegres, pai. E ele ali, parecendo, sabe, uma estátua? E eu fico pensando, Senhor, como é difícil. Você que andava não anda mais, você que falava não fala mais, você não pode, não consegue se mexer na cama, vira um boneco que jogam você para lá, jogam você para cá. Eu digo, é muito difícil, eu imagino o que ele não deve sentir. Então, ser grato a Deus em tudo, ele diz assim, em tudo dai graças. Por que que em tudo eu devo dar graças? Porque se Ele é o meu Senhor, e se Ele tem coisas boas para mim, Ele diz na palavra dele, lá em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, diz assim, olha, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, e ela é perfeita. Às vezes é difícil para a gente entender como certas situações podem ser boas, como elas podem ser agradáveis. Mas Deus, Ele que tem um compromisso e zela pela palavra dEle, Ele diz que a vontade dEle é boa, e às vezes a gente não entende naquele momento pelo fato de estarmos passando por situação que nós não estamos gostando nada delas. Mas mais na frente a gente vai entender. E a gente vai poder dizer, Deus, muito obrigado, porque foi desse jeito que foi, e não foi do jeito que eu achava que era o melhor. Então, a gratidão tem o poder de alegrar o coração do Pai. E a gratidão tem o poder também de mudar as circunstâncias. A palavra de Deus, lá em Provérbios, acho que é o capítulo... Deixa eu ver... Acho que é capítulo 3... Provérbios 3, acho que versículo 6. Provérbios 3, 6. Diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, quando a gente reconhece o Senhor nas situações da nossa vida, Ele acerta, Ele vai nos conduzindo de forma acertada, Ele endireita os nossos caminhos. Aquilo que parece que está torto, depois a gente vai ver direitinho, porque Ele nos conduz. E a palavra de Deus diz que Ele nos conduz em vitória. Amém? Então, ter um coração grato é reconhecer que a mão de Deus está em toda e qualquer situação da nossa vida, não importam as circunstâncias. Elas podem parecer ruins agora, mas lá na frente você vai entender que ela contribuiu para o seu bem. Amém? A gratidão também tem o poder de trazer contentamento. Eu não sei se você já viu uma pessoa resmungona, uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa que é mal-humorada, vive murmurando. Você já viu ela agradecer alguma coisa? Já viu? Eu convivo com pessoas que reclamam o dia inteiro. Às vezes eu tenho colegas que tapam os ouvidos, pego aqueles aparelhinhos, tapam os ouvidos. E eu fico, Senhor, dá-me graça, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. E eu começo a procurar alguma coisa boa para falar para aquela pessoa. Mas a pessoa resmunga o tempo inteiro, fala mal o tempo inteiro, não consegue agradecer, não consegue enxergar nada de bom. Então, você nunca vai ver uma pessoa reclamando, murmurando, agradecendo. Então, Deus não pode abençoar uma pessoa assim. Porque seria incoerente da parte de Deus abençoar quem não sabe agradecer, quem não sabe reconhecer, quem não sabe nem Deus está dando,
para o bem dela, ela não reconhece isso. Então, ou ela não quer, ou ela está fazendo pouco caso. E seria incoerente da parte de Deus continuar dando o que essa pessoa não quer ou não reconhece como bênção de Deus. O descontente, ele deprecia a bênção de Deus. Mas o contentamento que vem pela gratidão dá ao Senhor ocasião para nos dar mais. É por isso que tem pessoas que dizem assim: nossa, é bênção sobre bênção. É bênção, porque é assim. Quando você tem um coração grato, Deus continua te abençoando, porque a gratidão, ela alegra o coração do Pai. E o Pai tem prazer em dar a quem reconhece os seus benefícios. Então, você vai ter bênção sobre bênção. Amém? O segredo, então, é ser grato. Tenha um coração grato. O Senhor vai multiplicar as bênçãos na sua vida. Eu tenho visto isso na minha. Ele tem multiplicado as bênçãos na minha vida. Muitas pessoas lá no meu trabalho passando por situações de muita crise, e eu louvo a Deus porque crise alguma chegou na minha casa. Amém? E quando o diabo tentou fazer alguma arruaça, Deus já usou de modo muito maravilhoso pessoas de Deus para abençoar e contornar todas as situações, para que nós não tivéssemos a paz e nem a alegria roubadas. Então Deus é sempre fiel. Um coração grato alegra o coração do Pai. A gratidão também tem o poder de trazer vida. Vida. Se você ler o texto de João, no capítulo 11, Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, também amigas de Jesus, tinha morrido. E eles estavam ali chorando a morte de Lázaro. Jesus foi até o túmulo e falou para as pessoas que estavam ali chorando, dizendo: ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Ele falou assim: tirai a pedra. Mas, Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Tirai a pedra. E o que Deus fez? O que Jesus fez diante de Deus, o Pai? Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças. Se você ler lá no versículo 42, ele diz assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Então, um coração grato nos faz testemunhar de que Deus existe e de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você é um testemunho vivo da bondade, da graça de Deus. Então, um coração grato nos faz dar testemunho de quem Deus é. Ele não apenas agradeceu a Deus, mas depois ele falou assim: Lázaro, vem para fora. E vocês sabem a história. O que aconteceu? Lázaro saiu, Lázaro veio para fora. Ele estava morto e ele reviveu. E a palavra de Deus diz que aquele que estava morto revive em Cristo Jesus. Amém? Então, por que Deus se interessa tanto pela nossa gratidão? Porque ações de graças mudam a nossa atitude diante da vida e nos faz ver Deus de forma diferente. Ações de graça produzem alegria, produzem contentamento. A gratidão também, ela tem poder quando ela é expressada, mas expressada de coração. Há uma passagem bíblica de Jesus quando estava entrando em Samaria e vieram 10 leprosos ao encontro dele e de longe ficaram gritando: Jesus, tem compaixão de nós. E aí Jesus chegou para eles, lançou a palavra: vão lá e se apresentem ao sacerdote. E enquanto eles caminhavam, eles foram percebendo que eles estavam sendo curados. 10 leprosos. Aí apenas um, voltou para agradecer. E Jesus perguntou: não eram 10? Onde é que estão os outros 9? Só você veio para agradecer? Aquele homem não somente foi curado da lepra,
mas ele recebeu o maior de todos os presentes. Ele recebeu a salvação em Cristo Jesus, porque ele disse assim: vai, a tua fé te salvou. Aleluia! Não a tua fé te curou, mas a tua fé te salvou. Quando temos um coração grato, nós recebemos muito mais de Deus, mais do que nós esperamos. E mais do que nós merecemos. Então eu queria concluir fazendo algumas observações. Eu disse aqui que o salmista tinha começado dizendo: amo ao Senhor. Você sabia que é exatamente isso que Deus espera de nós? Como resposta a todo o bem que Ele nos faz? Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, por inteiro. Não é um pouquinho, é o teu tudo. Deus não quer parte de nós, porque Ele deu tudo. Deus deu tudo que Ele tinha, o mais precioso, o seu único filho. E cada gota foi uma dor no coração do Pai. Cada gota do sangue derramado por Jesus custou muito caro. Então, o mínimo que nós podemos dar para Deus é o nosso amor. E engraçado que até mesmo este amor é Ele quem derrama nos nossos corações. É Ele quem nos capacita a amar de forma inteira, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa mente. É Ele mesmo quem nos capacita a amá-lo. Então, todo salmo, ele expressa a alegria de alguém que recebeu resposta às suas orações. E porque ele recebeu as respostas às suas orações, ele passou a dizer: eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor porque Ele me ouviu. E eu falei para vocês que o versículo 7, na minha maneira de ver, ao estudar esse salmo, era o versículo coração deste salmo. Porque antes dele e depois dele nós vamos ver atitudes diferentes. Antes desse versículo, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O salmista começa a lembrar das coisas que tinham acontecido com ele. E como Deus respondeu. E aí ele diz: descansa minha alma, Deus te fez bem. E depois que ele diz para a alma dele, que ele ordena a alma dele: descansa, porque o Senhor te fez bem. Aliás, essa é uma ordem que nós devemos dar à nossa alma: descansa, descansa no Senhor e espera nele, porque Ele te faz bem. Diz isso para a tua alma. Não vive angustiado, nem preocupado, porque você não pode resolver nada com a sua angústia, com a sua preocupação. Mas descansar no Senhor, confiar nele, esperar nele, não vai decepcionar você. Vai trazer você motivos de gratidão, de adoração, de louvor ao nosso Deus. Então, depois desse versículo, ele começa a pensar no que ele poderia dar ao Senhor. E aí ele assume compromisso com Deus. Ele diz que ele vai receber, reconhecer, vai tomar para ele a salvação que Deus está colocando à disposição. E ele diz que vai invocar o nome do Senhor. E ele diz que vai cumprir os votos dele ao Senhor. Hoje eu queria que você refletisse. Que motivos você tem para agradecer a Deus? O que trouxe você aqui nessa noite? Foi apenas para assistir um culto? Foi apenas porque hoje é domingo e você não tinha outro lugar para ir? Por que você veio aqui? Qual o motivo que trouxe você aqui? Gratidão ao Senhor? Conhecer o Senhor? Essa reflexão, ela é importante porque ela vai nos ajudar a lembrar as coisas que Deus já fez na nossa vida.
e vai nos fazer pensar como Deus é. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus que cuida de nós. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus e eu tenho certeza que você também tem. O primeiro motivo é a salvação em Cristo Jesus. É a alegria de ter o Espírito Santo habitando em mim, habitando em você. Eu sou morada do Espírito de Deus, eu sou templo de Deus. Eu sou menina dos olhos de Deus. Eu sou alguém importante para Deus. Alguém pode não ver valor algum em mim, mas Jesus, Ele viu. Ele viu e pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Você é precioso. Você é preciosa. Você tem muito valor para Deus. E isso é um motivo de gratidão tremendo. Quem não quer ser amado? Quem não quer ser importante na vida de alguém? Você é importante para Deus. Ter consciência disso vai produzir também em nós o mesmo que produziu no coração do salmista. Nós vamos ter revelação de Deus de como podemos agradá-lo. Do que dar a Ele. Ele vai dizer: me ama? Entrega a tua vida para mim. Eu dei a minha vida por ti. Então, ter consciência disso vai nos ajudar a tomar a decisão e a ouvir o que Deus quer realmente de nós. E vai também nos ajudar, como ajudou ao salmista, a planejar o que vai fazer dali para frente. Vai ter um futuro de esperança. Ele disse assim: eu vou tomar a salvação, e eu vou invocar o Senhor, e eu vou cumprir os meus votos diante dele. Ele se programou, ele se planejou para viver a partir dali de uma forma diferente para o Senhor. Então, nós estamos agora num novo ano. Começou outro dia. O mês já está acabando, mas ainda é ano novo. Foi outro dia que nós estávamos nos abraçando e desejando feliz ano novo. O ano ainda é novo. E o ano novo também é um motivo de gratidão a Deus, porque ele significa uma nova oportunidade. Ele significa o início de uma nova história. Ele significa um novo começo. Deus quer nos dar novo começo. Deus quer nos fazer viver uma nova história com Ele. Deus quer mudar a nossa vida. Ele quer fazer de nós pessoas contentes, pessoas gratas, pessoas abençoadas. Então, deixa sua mente voltar e pensar tudo que o Senhor já fez, nas coisas boas que você naquela época nem achava que seriam boas, mas que depois você percebeu que foram boas para você. Então, um novo ano, um novo começo, uma nova oportunidade. Eu estava ouvindo o cântico do Fernandinho que diz assim: uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Então, um novo ano é uma oportunidade de viver uma nova história, de viver um novo tempo, uma vida de vitória. É um momento da gente planejar a nossa vida com Deus. É o momento da gente saber que o dia de hoje pode ser melhor e os nossos amanhãs vão ser melhor ainda, se Deus estiver conosco, se Ele for o nosso Senhor, se Ele for aquele motivo do nosso contentamento, se Ele for aquele a quem nós vamos dar toda a nossa gratidão. Então, eu queria que você lembrasse de tudo isso que nós falamos aqui. Resumindo, tenha um coração grato. E um coração grato, ele lembra o que Deus fez, ele louva e exalta o Senhor pelo que o Senhor fez, ele se alegra no Senhor, apesar das circunstâncias, ele fala daquilo que o Senhor fez. Nós não ficamos calados, a gente consegue dizer para todo mundo: olha, Deus fez isso por mim. A gente consegue testemunhar e a gente consegue descansar em Deus. E é tudo que esse mundo turbulento
não nos deixa viver. Mas, se a nossa vida estiver escondida em Deus, nós teremos descanso. Nós gozaremos de paz e o nosso coração vai ser grato. E nós vamos ver as bênçãos de Deus se multiplicando, se ampliando na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que nos dê um coração grato. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado pela palavra. Deus te abençoe cada dia mais.